A partir de agora, varas de execução criminal e de medidas socioeducativas devem garantir assistência religiosa em prisões e unidades socioeducativas. Devem garantir liberdade religiosa. A recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça incentiva o fortalecimento da liberdade de crença entre presos e adolescentes em conflito com a lei. Está na Constituição da República, no artigo 5º, que trata dos direitos individuais e coletivos. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. No dia a dia, não importa se estamos sozinhos ou em grupo, temos direito de acreditar no que quisermos. Essa liberdade deve ser garantida, inclusive, a quem está encarcerado. Os movimentos religiosos, eles precisam estar juntos em prol de garantir aos seres humanos, a todos nós, a liberdades, igualdade, fraternidade. Se a gente olha para a história dos direitos humanos, a gente vai ver o cristianismo e muitos movimentos religiosos ali como parte do que pregava, do que militava, do que defendia a integralidade do ser humano. Para que esse direito seja plenamente garantido, o Conselho Nacional de Justiça aprovou recomendação que estabelece que a diversidade religiosa deve ser respeitada nas mais diferentes matrizes dentro de prisões e de unidades do sistema socioeducativo. O mesmo procedimento se aplica aos internos que não querem participar de atividades de cunho religioso. O cumprimento das regras fica sob a responsabilidade dos juízes de execução criminal e de medidas socioeducativas. A normativa foi elaborada depois que o CNJ identificou dificuldades para o ingresso de algumas congregações religiosas em estabelecimentos prisionais. O Conselho também recebeu denúncias de censura de livros e imposição de determinada religião no acesso à leitura. A recomendação dedica atenção especial para menores de idade sob a custódia do Estado. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o Estado desenvolva programas de internação com assistência religiosa aos que desejarem. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o Estado desenvolva programas de internação com assistência religiosa aos que desejarem. A medida integra as ações da gestão do ministro Luiz Fux à frente do CNJ nos desafios do campo de privação de liberdade por meio do programa Fazendo Justiça. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora ao vivo, aqui no estúdio, com o juiz auxiliar da presidência do Supremo Tribunal Federal, Mário Guerreiro, que é ex-conselheiro do CNJ. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui pessoalmente conosco no estúdio da TV Justiça. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui para falar de um tema tão importante como esse, né? Um tema, inclusive, que é um direito fundamental das pessoas e dos presos especificamente. Como é que vai funcionar na prática essa recomendação? Vocês vinham recebendo, inclusive, denúncias de que essa liberdade religiosa ela não vinha sendo cumprida. Inclusive, o CNJ busca justamente isso, né? Essa assistência a presos que, às vezes, eram obrigados a aderir a um segmento que não tinham qualquer identificação. O artigo 5º, inciso 6 da Constituição, garante a liberdade de crença. E o artigo 5º, inciso 7, fala do direito à assistência religiosa daqueles que estão em locais de privação. O artigo 24 da Lei de Execução Penal também trata do assunto da assistência religiosa e, então, em razão disso, a gente se viu na necessidade de dar mais efetividade a esses comandos normativos, porque, na prática, não estava sendo muito observado, né? O que se via é que apenas alguns segmentos religiosos, algumas congregações tinham, sim, amplo acesso aos ambientes prisionais, enquanto outras eram totalmente vedadas desses locais e não tinham como atender, né, e dar essa assistência religiosa aos alguns presos que lá estavam e que seguiam essas outras denominações religiosas. Então, a gente fez uma recomendação justamente para orientar os juízes de execução penal para que estejam atentos a isso, né, e procurem evitar esse tipo de prática. E todos os presídios brasileiros, a orientação, a recomendação é de adaptar essa regra, claro. Sim, sempre o CNJ ele quer dar a máxima efetividade à Constituição e às leis do país. Em matéria prisional, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização ele tem uma atuação muito forte na área prisional e socioeducativa. E a gente
tem trabalho, quer dizer, tem trabalhado, eles continuam trabalhando. Eu agora já terminei o mandato, mas eles seguem trabalhando lá em vários aspectos relacionados a direitos humanos dos presos. Hoje estamos tratando aqui especificamente de liberdade de crença e de assistência religiosa, mas também já tivemos outras recomendações e resoluções muito importantes sobre direitos de minorias, como, por exemplo, LGBT, pessoas com deficiência visual, auditiva, enfim, migrantes, então, indígenas também, já tivemos atos normativos sobre isso. Então, embora a questão prisional ela seja complexa por ter uma gestão compartilhada entre executivo e judiciário, naquilo que cabe ao judiciário, o CNJ tem procurado atuar, né, para orientar os juízes no melhor cumprimento da Constituição e da legislação vigente. O senhor fala de gestão compartilhada, é porque o judiciário ele precisa, claro, do apoio de outros atores envolvidos, no caso o Estado, ou, enfim, para dar efetividade a isso e garantir que essas lideranças consigam entrar na penitenciária. Sim, o juiz de execução penal ele tem atribuições previstas na LEP, a Lei de Execução Penal, que lhe permitem fiscalizar os presídios para observar a garantia dos direitos dos presos, enfim. Mas quem administra o presídio, de fato, é o Poder Executivo, né, que faz o controle ali do dia a dia, da administração do presídio. Quem entra para visitações, para atividades religiosas, enfim. Esse controle do dia a dia é feito por autoridades que não pertencem ao Judiciário. O Judiciário fiscaliza a atuação dessas autoridades. Por isso que nós propusemos essa recomendação, né, no sentido de orientar os juízes que, na sua fiscalização, observem se esses direitos estão sendo também permitidos, né, pelos administradores dos presídios. A reportagem abordou ali uma denúncia que vocês receberam, que diz respeito, inclusive, a livros, né, religiosos que são disponibilizados aos detentos. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso. E a leitura, ela também permite uma progressão na pena. Sim, inclusive uma das resoluções que foi publicada recentemente trata justamente disso. Remissão de pena pela leitura e pelo estudo nos presídios. Quanto à questão dos livros religiosos, realmente, a gente observou que em alguns locais apenas livros ligados a uma determinada ou a determinadas crenças e congregações, enfim, que eram encontrados nas bibliotecas dos presídios, né? E havia queixas de alguns presos que seguiam outras crenças e que tinham, enfim, outras orientações religiosas, de que não tinham acesso, né, à literatura compatível, correspondente a esses credos, né? Então, a nossa orientação é justamente no sentido de que haja uma ampla diversidade de opções de leitura para que atenda a todos os credos, né, de todos os internos, quando assim manifestarem a sua vontade de ter acesso a outros materiais bibliográficos religiosos. Ok, muito obrigada pela entrevista. Conversei ao vivo aqui com o Dr. Mário Guerreiro, que é juiz auxiliar da presidência aqui do Supremo Tribunal Federal. E lembrando que essa entrevista aqui pessoalmente hoje no estúdio, aqui da TV Justiça, só foi possível porque o Dr. Mário Guerreiro trabalha aqui conosco no prédio do Supremo Tribunal Federal. Nós passamos por uma série de protocolos de saúde que estão de acordo com as normas vigentes de segurança contra a Covid-19. Todos estamos vacinados, então temos todo um cuidado com a pandemia que não acabou ainda. Então, garantindo a segurança, aqui a entrevista foi possível, mas todos nós aqui no estúdio, a equipe, todos os cuidados e atendendo às exigências e protocolos do STF. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.